Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A epidemia do medo. Era uma noite escura e tempestuosa na pequena cidade de Vilovubro. A chuva caía incessantemente, como se o próprio céu estivesse chorando. As ruas vazias estavam envoltas em uma névoa densa, e a cidade parecia deserta, como se todos os habitantes tivessem desaparecido. Mas não era o caso. Eles estavam lá, escondidos em suas casas, com medo do que acontecerá nos últimos dias. Tudo começou de forma insuspeita. Um morador da cidade, John Parker, adoeceu de repente e foi levado às pressas para o hospital. Os médicos não conseguiam identificar a causa de sua doença misteriosa. Ele estava sofrendo de febres altas, alucinações terríveis e uma paranoia intensa. Sua condição piorou rapidamente, e ele foi transferido para a ala de isolamento do hospital. As notícias se espalharam rapidamente, e logo outros começaram a apresentar os mesmos sintomas. As autoridades de saúde pública ficaram perplexas e iniciaram uma investigação rigorosa. Enquanto isso, o pânico se espalhava pela cidade. As pessoas começaram a evitar o contato umas com as outras, com medo de contrair a doença misteriosa que ficou conhecida como a epidemia do medo. O governo federal enviou uma equipe de especialistas em doenças infecciosas para ajudar na investigação. Eles realizaram testes em amostras de sangue e tecidos dos pacientes doentes, mas não encontraram nenhuma evidência de uma infecção conhecida. A doença parecia resistente a todos os tratamentos convencionais. Enquanto isso, o número de casos continuava a aumentar, e as vítimas eram assombradas por pesadelos aterrorizantes que as faziam perder a sanidade. À medida que os dias se transformavam em semanas, a cidade de Vilovubro se tornou um lugar sombrio e sinistro. As ruas estavam desertas, as casas abandonadas, e os poucos corajosos o suficiente para sair de casa usavam máscaras e roupas de proteção. As autoridades impuseram um toque de recolher rigoroso, e qualquer um que fosse pego nas ruas sem motivo válido era preso. A equipe de especialistas em doenças infecciosas estava cada vez mais perplexa. Eles não conseguiram encontrar uma explicação para a epidemia do medo, e a pressão para resolver o mistério estava aumentando. Enquanto isso, os pesadelos das vítimas se tornavam cada vez mais vívidos e aterrorizantes. Alguns afirmavam ter visões de criaturas horripilantes que se escondiam nas sombras, esperando para atacar. Uma noite, enquanto os especialistas estavam reunidos em seu laboratório, examinando amostras de tecido de um dos pacientes doentes, uma tempestade elétrica atingiu Vilovubro. A energia foi cortada em todo o prédio, mergulhando-os na escuridão total. E foi então que eles ouviram um som horrível vindo de dentro do hospital. Era um grito de agonia seguido por um silêncio mortal. Com lanternas em mãos, os especialistas correram para a ala de isolamento, temendo o pior. O que encontraram lá dentro era uma cena que assombraria suas mentes para sempre. O paciente que fora transferido para a ala de isolamento havia desaparecido, e no lugar dele havia apenas um rastro de sangue que levava a uma porta trancada. Eles arrombaram a porta e entraram, encontrando um cenário digno de um pesadelo. O paciente estava de pé no meio da sala, olhos vazios e sem vida. Seu corpo estava contorcido em uma posição grotesca, e sua pele estava pálida como a de um cadáver. Mas o que mais os aterrorizou foi o que estava escrito nas paredes da sala. Com sangue,
O paciente havia escrito: "Eles estão aqui. Eles nos observam. Não há escapatória." Os especialistas fugiram do hospital em pânico, deixando para trás o corpo do paciente e as paredes macabras. Eles sabiam que algo terrível estava acontecendo em Vilovubro, algo que estava além da compreensão humana. A cidade havia se tornado um pesadelo vivo, e ninguém sabia como detê-lo. Nos dias que se seguiram, os pesadelos e visões se intensificaram. As pessoas começaram a enlouquecer, cometendo atos terríveis e inexplicáveis. A cidade estava à beira do colapso, e as autoridades não tinham escolha a não ser impor um bloqueio total. Ninguém entrava ou saía de Vilovubro. Os especialistas em doenças infecciosas continuaram sua investigação desesperada, mas a cada dia que passava, eles se sentiam mais impotentes. A doença parecia ter uma mente própria, atacando as mentes das vítimas e transformando-as em monstros aterrorizantes. Então, uma noite, um dos especialistas fez uma descoberta chocante. Ele encontrou um antigo livro de folclore em uma biblioteca abandonada e começou a ler sobre uma lenda local que datava de séculos atrás. A lenda falava de uma entidade sobrenatural conhecida como o Devorador de Almas, que se alimentava do medo humano e se manifestava em tempos de grande agonia. À medida que ele lia mais sobre a lenda, tudo começou a fazer sentido. A epidemia do medo não era uma doença física, mas sim uma manifestação do Devorador de Almas. Ele estava se alimentando do medo e do desespero das pessoas de Vilovubro, transformando seus pesadelos em realidade. Os especialistas sabiam que a única maneira de derrotar o Devorador de Almas era confrontá-lo com coragem e determinação. Eles reuniram um grupo de voluntários corajosos dispostos a enfrentar seus medos e pesadelos. Armados com lanternas e corações valentes, eles entraram na escuridão da cidade. O confronto com o Devorador de Almas foi uma batalha épica que se desenrolou nas sombras e nos cantos mais escuros de Vilovubro. Os voluntários enfrentaram suas piores fobias e pesadelos, lutando contra as visões aterrorizantes que o Devorador de Almas lançava sobre eles. A batalha foi intensa, e muitos caíram diante do terror. Mas, finalmente, com coragem inabalável e determinação implacável, o grupo de voluntários conseguiu enfraquecer o Devorador de Almas. Ele se desfez em um redemoinho de sombras, e a escuridão que havia tomado conta de Vilovubro se dissipou lentamente. A cidade acordou do pesadelo que a havia consumido por tanto tempo. As pessoas se abraçaram nas ruas, agradecendo aos corajosos voluntários que haviam enfrentado o horror em seu nome. A epidemia do medo havia sido derrotada, mas a lembrança de seus horrores persistiria para sempre nas mentes dos sobreviventes. Vilovubro se recuperou lentamente, reconstruindo o que foi destruído durante a epidemia. Mas todos sabiam que o mal ainda estava lá fora, à espreita nas sombras, esperando por sua próxima oportunidade para se manifestar. A cidade nunca mais seria a mesma, e a lenda do Devorador de Almas continuaria a assombrar suas noites escuras e tempestuosas. A epidemia do medo serviu como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder em lugares inesperados, e que a coragem e a determinação são as únicas armas contra o terror que se esconde nas sombras. A cidade de Vilovubro sobreviveu ao pesadelo, mas o medo nunca a deixaria completamente. Afinal, o Devorador de Almas nunca desaparece para sempre. Ele apenas espera pacientemente por sua próxima chance de se alimentar do medo humano. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.